Imagine um lugar onde as vacas são mais sagradas que a própria vida, onde meninas são veneradas como deusas vivas e onde uma mulher pode ter vários maridos, todos irmãos. Parece loucura? Mas esse lugar existe. Ele se chama Nepal, um dos países mais misteriosos e inacreditáveis da Ásia. Um lugar onde as paisagens não são só belas, são sagradas. Onde o tempo parece ter parado e o passado continua vivo em cada gesto, em cada crença, em cada tradição. Mas não se engane. Por trás das belezas naturais de tirar o fôlego, existem tradições que desafiam qualquer lógica ocidental. Algumas são encantadoras, outras profundamente perturbadoras. No vídeo de hoje, vamos revelar os fatos mais surpreendentes sobre esse país fascinante, que vai muito além das montanhas e da imagem de Buda. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua forma de ver o mundo. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Número 1. Geografia. O Nepal é um país pequeno no mapa, mas imenso em grandiosidade. Localizado entre dois gigantes, a Índia e a China, ele ocupa uma faixa estreita do Himalaia que abriga algumas das paisagens mais deslumbrantes do planeta. O país abriga nada menos que 8 dos 10 picos mais altos da Terra, incluindo o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, com impressionantes 8.848 metros de altitude. Mas o Nepal vai muito além das montanhas nevadas. Sua geografia é marcada por uma diversidade extrema, do calor úmido das planícies do Terai ao frio cortante dos picos gelados, passando por florestas tropicais, rios glaciais e vales sagrados. É como se o Nepal fosse um continente em miniatura. Em apenas algumas horas de viagem, é possível sair de campos de arroz verdejantes e chegar a vilarejos onde o oxigênio é quase raro. Essa variedade de altitudes molda não apenas o clima, mas também a cultura, a alimentação e até os rituais espirituais do povo. A geografia nepalesa não é só um cenário, é uma força viva que influencia tudo. E talvez por isso, os próprios nepaleses chamem suas montanhas de moradas dos deuses. Número 2. População. Com cerca de 30 milhões de habitantes, o Nepal é um verdadeiro mosaico humano. Mais de 120 grupos étnicos e mais de 100 idiomas diferentes coexistem dentro de um mesmo território. Um feito raro, mesmo para os padrões asiáticos. Entre os principais grupos étnicos estão os Chetri, os Brahman, os Magar e os Sherpas. Estes últimos famosos por viverem em altitudes extremas e por acompanharem expedições ao Everest. Cada povo carrega não apenas traços físicos distintos, mas também trajes típicos, dialetos próprios, culinárias únicas e sistemas de crença profundamente enraizados. A língua oficial é o nepalês, uma língua indo-ariana escrita no alfabeto Devanagari, o mesmo utilizado no hindi. No entanto, nas ruas, mercados e templos escuta-se de tudo. Em algumas regiões, nem mesmo o nepalês é falado. E mesmo assim, todos se entendem. Porque no Nepal, a comunicação vai além das palavras. Está nos gestos, nos sorrisos e nas tradições. No campo religioso, o país é majoritariamente hindu, mas o budismo também tem uma presença marcante, especialmente nas regiões próximas ao Tibete. É comum, inclusive, ver práticas e templos onde as duas religiões se misturam de forma pacífica e simbiótica. Em alguns vilarejos, um mesmo templo pode abrigar estátuas de deuses hindus e imagens de Buda lado a lado, sem qualquer conflito. Essa convivência harmoniosa entre etnias, línguas e religiões distintas faz do Nepal um dos exemplos mais fascinantes de pluralidade cultural em todo o continente asiático. Número 3. Poliandria. Pode parecer estranho, mas em algumas regiões do Nepal, uma única mulher pode se casar com vários homens ao mesmo tempo. E o mais surpreendente, esses homens geralmente são irmãos. Essa prática, conhecida como poliandria fraterna, ainda é encontrada em vilarejos remotos do Himalaia, especialmente nas regiões de Humla, Dolpa e Mustang. Mas por que isso acontece? A resposta está na terra, ou melhor, na falta dela. Em áreas montanhosas onde o solo é escasso e o clima é hostil, dividir uma propriedade entre vários herdeiros poderia significar o fim da sobrevivência familiar. A solução tradicional foi simples e, ao mesmo tempo, radical. Todos os irmãos se casam com a mesma mulher,
mantendo as terras da família unidas e a estrutura familiar funcionando como um só núcleo. Nesses casamentos, os filhos não pertencem a um pai específico, são filhos de todos. As decisões são tomadas em conjunto e a esposa é respeitada como o centro da família. No entanto, essa prática exige que a esposa mantenha um equilíbrio cuidadoso entre seus maridos, garantindo que todos sejam tratados de forma justa e prazerosa. Para quem vem de fora, a poliandria parece impensável, mas, no Nepal profundo, ela é apenas mais uma das muitas formas de viver e sobreviver. Número 4. Deusas vivas. No Nepal, o sagrado e o cotidiano se misturam de uma forma quase inacreditável. Uma tradição única e profundamente enraizada na cultura local é a existência das Kumaris, meninas escolhidas ainda na infância para viver como deusas vivas. A palavra Kumari vem do sânscrito e significa virgem. A menina escolhida deixa a vida comum para trás. Não pode mais brincar nas ruas, frequentar a escola ou conviver com outras crianças. A partir do momento em que é reconhecida como encarnação da deusa Taleju, tudo muda. Ela passa a viver em um palácio chamado Kumarigar. Ela é reverenciada por políticos, monges e devotos e tem seus pés impedidos de tocar o chão. A escolha da Kumari é um processo rigoroso. A menina precisa atender a uma lista de 32 perfeições físicas, como olhos de vaca, cílios de boi, voz clara como um pato e pele sem nenhuma mancha. Além disso, é testada emocionalmente. Em um dos testes mais estranhos, ela é colocada em uma sala escura com cabeças de búfalos sacrificados para provar que não sente medo. Afinal, uma deusa não pode se assustar. A Kumari vive em isolamento até atingir a puberdade. Quando isso acontece, ela perde sua divindade e retorna à vida normal, sendo substituída por outra criança. O curioso é que, mesmo depois de viver anos como uma deusa, muitas Kumaris enfrentam dificuldades para se adaptar ao mundo real. Algumas sequer sabem ler, escrever ou se relacionar com outras pessoas. E há até um estigma social de que casar com uma ex-Kumari traz azar. Para os olhos ocidentais, tudo isso pode parecer um absurdo, mas para os nepaleses, é um símbolo máximo de fé, tradição e conexão espiritual com o divino. Número 5. Animal sagrado. Aqui as vacas andam pelas ruas como se fossem donas do lugar, e de certa forma são. Elas são tratadas com respeito absoluto e jamais podem ser tocadas com violência. Isso porque, neste país, a vaca é considerada sagrada, um símbolo vivo de pureza, fertilidade e proteção divina. Machucar, maltratar ou matar uma vaca no Nepal é considerado um crime grave e pode até levar à prisão. Essa veneração tem raízes profundas no hinduísmo, religião predominante no Nepal, que enxerga a vaca como a encarnação da deusa Lakshmi, guardiã da fortuna e da abundância. Mas o respeito vai além do espiritual. A vaca fornece tudo: leite, esterco usado como combustível ou fertilizante, urina usada em rituais de purificação e, tradicionalmente, ajuda até no trabalho rural. É por isso que ela é vista como uma mãe, a mãe de todos. Ela não é apenas um animal, é um elo entre o humano e o divino. Em muitos lares, há até pequenas estátuas ou quadros com imagens de vacas decoradas como se fossem deidades. Número 6. Curiosidades. Quanto mais se descobre sobre o Nepal, mais ele surpreende. É como se cada canto do país escondesse uma história inacreditável, um detalhe único ou uma tradição que parece saída de outro mundo. E não faltam curiosidades que provam isso. Para começar, o Nepal é o único país do mundo cuja bandeira não é retangular. Ela tem um formato de 2 triângulos sobrepostos, representando o Himalaia e os 2 principais credos do país, o hinduísmo e o budismo. E sabe o que mais? O Nepal nunca foi colonizado por nenhuma potência estrangeira, o que ajudou a preservar sua cultura milenar de forma praticamente intacta. Outro dado curioso: o país segue um calendário completamente diferente. Enquanto o resto do mundo está no século XXI, o Nepal vive no ano 2081, de acordo com o calendário Vikram Samvat, baseado nos ciclos lunares hindus. Por isso, o Ano Novo nepalês é comemorado em abril, e com festas cheias de cor, dança e espiritualidade. Que tal aterrissar em um dos aeroportos mais perigosos do mundo? Voar para o Nepal pode ser uma experiência emocionante e ao mesmo tempo assustadora, especialmente se o destino for o aeroporto de Lukla, encravado em um penhasco entre os Himalaias.
A pista é extremamente curta, cercada por montanhas e sujeita a neblina e ventos imprevisíveis. Mesmo assim, é a principal porta de entrada para quem deseja escalar o Everest. Muitos aventureiros enfrentam esse voo desafiador em busca do topo do mundo, literalmente. Um pouso em Lukla é, por si só, o primeiro teste de coragem antes da grande jornada. Número 7. Capital. Katmandu, a capital do Nepal, é o principal centro político, religioso e cultural do país. Diferente de capitais modernas e organizadas, Katmandu cresceu de forma caótica ao longo dos séculos, mantendo uma estrutura antiga, densa e desordenada. A cidade surgiu como um importante ponto comercial no Vale de Katmandu e, com o tempo, tornou-se o coração do antigo reino nepalês, concentrando palácios, templos e as sedes do poder real. O maior símbolo histórico da capital é a Praça Durbar de Katmandu, antigo complexo palaciano onde viveram os reis do Nepal. O local reúne palácios, pátios e templos com arquitetura Newari ricamente esculpida em madeira, cheios de detalhes minuciosos que impressionam até hoje. Outro cartão postal da cidade é o Templo de Swayambhunath, conhecido mundialmente como o Templo dos Macacos. Localizado no alto de uma colina, ele oferece uma das vistas mais amplas de Katmandu. A estupa branca com os olhos de Buda pintados em todas as direções simboliza vigilância e sabedoria. Entre os locais mais sagrados da capital está o Templo de Pashupatinath, o principal templo hindu do Nepal e um dos mais importantes do mundo. Às margens do rio Bagmati, o local é conhecido por seus rituais de cremação ao ar livre. Já a estupa de Budanath impressiona pelo tamanho e pela atmosfera silenciosa. É uma das maiores estupas budistas do planeta e centro espiritual da comunidade tibetana no Nepal. Katmandu não é uma capital feita para encantar pela organização ou modernidade, mas pela força histórica, religiosa e arquitetônica. Número 8. Paisagens. O Nepal é um espetáculo visual do começo ao fim. Um daqueles lugares onde a natureza parece ter colocado todo o seu capricho, como se quisesse criar um santuário escondido do resto do mundo. E, de fato, o país abriga algumas das paisagens mais impressionantes do planeta, que vão muito além do Everest. O Parque Nacional de Chitwan, por exemplo, Patrimônio Mundial da Unesco, é um destino imperdível para os amantes da natureza e da vida selvagem. O parque abriga rinocerontes de um chifre, tigres de Bengala, elefantes e uma variedade de aves. Ao norte, as montanhas do Himalaia dominam o horizonte com sua grandiosidade gelada. Os picos nevados, visíveis mesmo a centenas de quilômetros de distância, parecem tocar o céu. Mas não é só a altura que impressiona. É o silêncio, a imponência, a sensação de estar diante de algo sagrado. Trilhas cortam florestas de rododendros, atravessam pontes suspensas e revelam vilarejos onde o tempo não passa. Outro ponto turístico é Pokhara, conhecida como a porta de entrada para os Himalaias, um dos destinos turísticos mais populares do Nepal. Com o deslumbrante lago Phiwa refletindo as montanhas Annapurna ao fundo, Pokhara oferece uma experiência serena e pitoresca. É também um ponto de partida para trekkings famosos, como o Circuito de Annapurna. Já o Vale de Katmandu abriga 7 patrimônios mundiais da Unesco, incluindo a Praça Durbar de Katmandu, Swayambhunath, o Templo dos Macacos, e Bodhanath, uma das maiores estupas budistas do mundo. Esses locais são conhecidos por suas arquiteturas intricadas e importância religiosa, com templos e palácios que remontam a séculos. Número 9. Festivais. Com um calendário próprio e uma rica mistura de crenças, o país celebra mais de 50 festivais por ano. E o mais curioso? Muitos deles são tão antigos quanto os templos que os abrigam, mantendo vivos os mitos, rituais e símbolos de gerações passadas. Um dos mais conhecidos é o Gai Jatra, ou Festival da Vaca. Realizado em honra aos mortos, especialmente os que faleceram no último ano, o evento mistura luto com sátira e humor. Famílias saem em procissão pelas ruas com vacas, ou com crianças fantasiadas como vacas, acreditando que elas ajudam os espíritos dos falecidos a alcançar o além. Mas o clima não é de tristeza. Há danças, músicas e até encenações cômicas que zombam de políticos e autoridades. É um momento catártico, onde o riso serve como cura e a morte é encarada com leveza e aceitação.
Logo depois vem o Tihar, conhecido como o Festival das Luzes. Durante 5 dias, cada um é dedicado a uma figura diferente, incluindo os corvos, os cães e as vacas. As casas são iluminadas com lamparinas e velas, e as ruas se enchem de músicas, doces, danças e guirlandas de flores. É como um Natal misturado com um carnaval sagrado. Outro destaque é o Holi, o famoso Festival das Cores. Durante esse evento, o Nepal se transforma em uma paleta viva. Pessoas se cobrem de pó colorido, dançam nas ruas e celebram a chegada da primavera com alegria contagiante. Número 10. Danças tradicionais. No Nepal, dançar não é apenas tradição. É regra social, ritual e identidade. Em muitas comunidades, a dança está ligada diretamente a festivais religiosos, casamentos, colheitas e até funerais. Uma das mais impactantes é a dança Lakhei, típica do povo Newar. Nela, dançarinos usam máscaras gigantes e assustadoras que representam demônios protetores. Apesar da aparência aterradora, o Lakhei não simboliza o mal, mas sim uma entidade que protege a comunidade contra doenças, azar e forças negativas. Durante festivais, ele corre pelas ruas estreitas de Katmandu, cercado por tambores intensos, criando uma atmosfera caótica e hipnotizante, quase ritualística. Já a dança Maruni, muito comum nas regiões do leste e do sul do Nepal, está ligada à celebração da fertilidade, da colheita e do amor. Com roupas coloridas, joias chamativas e maquiagem pesada, essa dança é tradicionalmente apresentada em casamentos e festivais, revelando como a cultura nepalesa lida com identidade e expressão de forma muito diferente do padrão ocidental. Existem também danças rituais realizadas dentro de templos, como a Sharia, que mistura movimentos lentos, símbolos corporais e meditação. Cada gesto representa uma divindade específica do budismo tântrico. Errar um movimento não é apenas falha artística. É visto como desrespeito espiritual, capaz de atrair punições divinas. O mais impressionante é que, no Nepal, dança não é palco. É ritual, identidade e sobrevivência cultural. Mesmo com a modernização e a influência estrangeira, essas danças continuam vivas, especialmente em áreas rurais, onde abandonar a tradição significaria perder parte da própria alma coletiva. Número 11. Dia dos Cães. Em meio a tantas tradições profundas e espirituais, uma das mais inesperadas é o Kukur Tihar, ou Dia dos Cães. O festival celebra o vínculo especial entre humanos e cães. Durante esse dia, os cães, sejam de rua ou de estimação, são adorados e tratados como reis. Eles são adornados com guirlandas de flores e recebem uma marca de pó vermelho na testa, simbolizando bênçãos. Os nepaleses acreditam que os cães são os mensageiros do deus Yama, o guardião do submundo, e dedicam este dia para mostrar seu respeito e gratidão a esses fiéis companheiros. Número 12. Economia. A economia do Nepal é tão desafiadora quanto o seu relevo montanhoso. Apesar de abrigar algumas das paisagens mais valiosas do mundo, o país ainda figura entre os mais pobres da Ásia. Grande parte da população depende da agricultura de subsistência, cultivando arroz, milho e trigo em terraços escavados nas encostas das montanhas, muitas vezes com ferramentas simples e sem acesso à tecnologia. Cerca de 80% da população vive em áreas rurais, onde o dinheiro circula pouco e o escambo ainda é uma prática comum. O acesso à infraestrutura é limitado, estradas precárias, energia instável, falta de saneamento básico e uma burocracia que trava o progresso. Ainda assim, o povo segue com resiliência, mantendo um modo de vida que combina trabalho duro, espiritualidade e tradição. Um dos pilares da economia nepalesa é o turismo. Milhares de estrangeiros visitam o país todos os anos para escalar montanhas, percorrer trilhas, visitar templos e vivenciar o misticismo dos Himalaias. Cidades como Pokhara e Katmandu vivem em função dos mochileiros, alpinistas e curiosos que buscam algo além do turismo comum. Porém, o turismo ainda é muito concentrado e vulnerável a crises, como terremotos e pandemias, que podem paralisar o setor da noite para o dia. Com isso, milhões de cidadãos deixam o país todos os anos para buscar emprego em países como Catar, Malásia e Emirados Árabes, especialmente na construção civil. O dinheiro que eles enviam para suas famílias representa mais de 20% do PIB nacional,
tornando o Nepal extremamente dependente da migração laboral. Número 13. Cidade do Buda. Pouca gente sabe, mas o Nepal é o berço de uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Foi aqui, na pequena cidade de Lumbini, que nasceu Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, por volta do século VI a.C. Antes de se tornar o Iluminado, ele era um príncipe, cercado de luxo, protegido do sofrimento do mundo. Mas ao sair de seu palácio e se deparar com a dor, a doença e a morte, iniciou sua busca pela libertação espiritual. Hoje, Lumbini é um dos lugares mais sagrados para os budistas em todo o mundo. A cidade, localizada na região do Terai, é silenciosa, plana e envolta em uma atmosfera de paz quase sobrenatural. No centro do local sagrado está o Templo de Maya Devi, construído no exato ponto onde acredita-se que Buda nasceu, sob uma árvore sagrada. Há também a Pedra do Nascimento, protegida dentro do templo, onde fiéis se ajoelham em reverência. Ao redor, dezenas de monastérios budistas construídos por países como China, Japão e Tailândia criam um ambiente multicultural e profundamente espiritual. A cidade é calma, silenciosa e convida à meditação. Número 14. Culinária. A comida do Nepal não é apenas sustento. É parte da cultura, da religião e até dos rituais. Em muitos lares, as refeições ainda são feitas no chão, com as mãos, em silêncio ou com preces. E mesmo com ingredientes básicos, cada prato carrega a alma do povo nepalês. O alimento mais tradicional é o dal bhat, uma combinação de arroz branco com lentilhas cozidas, acompanhada de vegetais refogados, curry e às vezes carne de frango ou búfalo. Outro prato emblemático é o momo, uma espécie de bolinho recheado que lembra o dumpling chinês. Pode ser cozido no vapor ou frito, e os recheios vão de carne moída a legumes picantes. É tão popular que você encontra em barraquinhas de rua, restaurantes, vilarejos e até em templos durante festivais. Outro destaque é o tukpa, uma sopa quente de macarrão com legumes e carne, muito consumida nas regiões frias e montanhosas. Já para acompanhar, o chai, chá com leite e especiarias, é quase um ritual diário, servido em pequenas xícaras de barro. E nas celebrações, bebidas artesanais como o haxi, um tipo de aguardente, ou o tongba, cerveja quente de milho servida com canudo de bambu, marcam presença. O mais bonito é que, no Nepal, comer é também um ato de respeito. Em resumo, o Nepal é muito mais do que um país escondido entre montanhas. É um universo inteiro de espiritualidade, tradições e histórias que resistem ao tempo. Um lugar onde vacas são sagradas, crianças são tratadas como deusas, cães recebem oferendas e o nascer do sol é celebrado com incenso e mantras. Onde a morte é dançada, a fé é visível e o silêncio das montanhas fala mais alto do que qualquer palavra. Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.